Olá! Hoje a gente vai falar de uma coisa que acontece muito no mundo jurídico, aquele checklist secreto que decide se um processo vai para frente ou morre na praia. É por causa dele que muitos casos acabam antes mesmo de a discussão principal começar. Sabe aquela história de um processo que parecia ganho, mas que do nada é arquivado por uma questão técnica? Pois é, dá uma frustração, né? A resposta para entender o porquê disso acontecer está justamente no nosso papo de hoje. Vamos fundo nisso. O nome disso, no juridiquês, é pressupostos processuais. Mas, para facilitar, é como se fosse um controle de qualidade, sabe? Uma inspeção obrigatória para qualquer processo. É a forma que o sistema tende a garantir que não vai perder tempo com uma ação que, de cara, já não tem estrutura mínima para ser julgada. Então, para a gente entender isso de um jeito bem visual, vamos usar uma analogia. Uma que vai deixar tudo muito mais fácil de pegar. Pensa assim, ó, um processo judicial é igualzinho a construir um prédio. Primeiro de tudo, precisa da fundação, do alicerce, senão ele nem existe, certo? E depois, com a fundação pronta, vem os alvarás, as licenças, tudo que garante que a construção é válida perante a lei. Guardem bem essas duas palavras, existência e validade. Elas são a chave de tudo. E a doutrina jurídica, o pessoal que estuda o direito a fundo, organiza esses pré-requisitos nessas duas caixinhas principais, como a gente vê aqui, existência e validade. É essa estrutura que a gente vai seguir para destrinchar o assunto. Beleza, então vamos começar pelo começo, pela base de tudo, a fundação do nosso prédio. Afinal, o que é o mínimo do mínimo para um processo ser considerado algo que, de fato, existe para a lei? Olha, são basicamente três coisas que não podem faltar de jeito nenhum. Primeiro, tem que ter um juiz, né? Alguém com poder de julgar. Segundo, as partes, quem está processando e quem está sendo processado. E terceiro, a demanda em si, o pedido inicial que bota a máquina para gerar. Se faltar um desses três, esquece. Para o direito, o processo simplesmente não existe. E essa frase aqui resume a bravidade da coisa de um jeito perfeito. Quando falta um desses requisitos de existência, o resultado é o que se chama de nada jurídico. É como se nunca tivesse acontecido. Ok, beleza. Imagina que a fundação do nosso prédio está pronta, o processo existe. Mas calma lá, não é só isso. Agora a gente precisa ver se a construção está seguindo as regras, se tem os alvarás em dia, ou seja, vamos para os pressupostos de validade. Voltando para nossa analogia do prédio, essa é a hora que os fiscais chegam, sabe? Para conferir as licenças, a planta, ver se está tudo dentro das normas. O processo já existe, mas a pergunta agora é: ele é regular? Ele pode seguir adiante? E essa validade a gente divide em duas partes. A primeira é a subjetiva, que tem a ver com as pessoas. O sistema vai olhar para o juiz e perguntar: ele é o juiz certo para esse caso? Ele é imparcial? Depois, olha para as partes. Elas podem legalmente estar num processo? Tem advogado representando direitinho? São verificações cruciais para garantir um julgamento justo, né? Aí vem a validade objetiva. Pensa nela como uma checagem externa. E o mais interessante aqui é que ela funciona ao contrário. A lei não procura a presença de algo, mas sim a ausência de problemas. O sistema vai ver se por acaso já não existe outro processo igualzinho rolando ao mesmo tempo, o que a gente chama de litispendência, ou se o caso já não foi decidido para sempre, a famosa coisa julgada. Se alguma dessas coisas existir, o processo novo é inválido. Bom, agora que a gente já montou o esqueleto da coisa, vamos derrubar alguns mitos. Porque o direito processual de hoje é bem mais maleável do que muita gente imagina. Tem uma ideia muito comum de que qualquer errinho técnico, por menor que seja, já era, acaba com o processo. Mas será que é preto no branco assim? Então, a realidade é outra. Hoje, a regra é melhor consertar do que anular. Existe um princípio que diz que o mais importante é julgar o mérito, a briga em si. Isso quer dizer que o juiz, sempre que der, tem que dar uma chance para a parte consertar o que está errado. O foco é resolver o problema de verdade, e não só ficar preso na burocracia. Ah, e tem outro mito clássico. E se o processo começou no lugar errado, com um juiz que não era o competente? Acabou? Tem que começar tudo de novo, do zero? Que nada, a solução é bem mais inteligente. O processo não morre, não. Ele simplesmente é enviado para o juiz certo, para o juiz competente, que pega o bonde andando. É uma questão de eficiência, né? Para que jogar todo o trabalho feito no lixo? Mas e quando o erro é grave demais? Quando não tem conserto? O que acontece quando a falha na estrutura do nosso prédio é fatal?
E aí a gente volta para aquela nossa diferença principal. Se faltou um pressuposto de existência, é como se o processo nunca tivesse acontecido. É um não ato, um fantasma jurídico. Agora, se o problema foi de validade, o processo até existiu, mas ele é tipo uma construção condenada. Os atos que aconteceram ali são cheios de defeitos e podem ser anulados, perder todo o efeito. No final das contas, tudo se resume a isso. Ou o prédio nem teve fundação, ou ele foi interditado, e nos dois casos, o objetivo principal, que é fazer justiça, não vai ser alcançado por ali. E isso tudo nos leva a uma reflexão, né? Essas regras todas existem para garantir que o jogo seja justo para todo mundo. Mas como garantir que a própria regra não vire uma barreira que impede a justiça de acontecer? Encontrar esse equilíbrio é, talvez, o maior desafio do direito processual no dia a dia.